mostrar minha tela aqui, senão não dá certo. Ué, cadê? Ah, tô mostrando a tela já, né? Vocês estão vendo aí. Então tá bom. Tá aí, cinemática em 2D e 3D. Estão comigo aí? Tá dando para ver? Sim, sim. Ah, beleza, vamos lá. Caramba. Ok, então tá aí. Esse é o assunto da aula de hoje. Muito bem, então isso aí é o slide da aula passada. Só lembrando a história aqui, para você localizar um objeto, você em 3 dimensões, por exemplo, né? Você precisa estabelecer uma origem, sei lá, imagina que é a origem aqui no bueiro, né? E estabelecer 3 direções, 3 versores, né? Ou 3 direções, né? 3 direções aonde você alinha 3 vetores de tamanho 1, mutuamente ortogonais, porque se torna extremamente conveniente você trabalhar com vetores descritos numa base como essa, né? Mas não é necessário, mas é incrivelmente mais conveniente. E aí, por exemplo, esse vetor aqui, que vai desse paralelepípedo até ali, tem essas componentes aqui que a gente discutiu, né? Ele pode ser escrito, né, como uma soma desse vetor aqui, que é um número vezes o i chapéu, né? Mas esse vetor que está aqui, que é um outro número, que vezes j chapéu, e mais um vetor vertical, que é não sei quantos números vezes k chapéu. Esses números, que você tem que multiplicar o i, o j e o k, se chamam os componentes do vetor azul na base amarela aí, indicada aí. Enfim, é isso que a gente vai usar, essa ferramenta que a gente vai usar para determinar a posição dos objetos, né? O vetor posição, portanto, precisa de uma origem, né? Isso aqui, igualzinho a cinemática escalar, né? Você só pode dizer uma posição, informar a posição, se tiver de comum acordo em relação a que ponto esse vetor posição se refere, né? Então, você tem que escolher uma origem do mesmo jeito que na cinemática escalar. Aí você escolhe as 3 direções, ou os 3 versores, né? Mutuamente ortogonais, por conveniência técnica, mas não é estritamente necessário. E aí você exprime o vetor posição do objeto qualquer em relação à origem, está sempre pressuposto que é isso, e ele vai conter 3 coordenadas, x, y e z, né? Com dimensões de metro, a gente já comentou isso, né? E essas são as 3 componentes do vetor posição do objeto em relação à origem escolhida. É isso, né? Como a gente vai estudar situações dinâmicas, onde o objeto não está simplesmente parado, né? Ele vai estar se movendo no espaço, então essas 3 coordenadas vão mudar com o tempo. Eles não vão ser números puros, vão variar com o tempo. Então, é isso que vai acontecer. O número que entra aqui vai ser uma função do tempo, essa aqui vai ser uma função do tempo, essa vai ser uma função do tempo. E é isso que se chama de trajetória em 3 dimensões. É o análogo em uma dimensão que era apenas um x de t. Então, você já começa a perceber que em 3 dimensões a diferença essencial é que o problema fica 3 vezes maior, só isso, né? Porque você tem que estabelecer a trajetória na direção i, na direção j e na direção k. São 3 funções do tempo que são necessárias para especificar onde está o objeto, qual é o vetor posição do objeto em relação à origem escolhida em qualquer instante de tempo. Assim como na cinemática escalar, esse objeto aqui é tudo, né? Ele é tudo, ele contém todas as informações que você precisa, você não precisa de mais nada além desse vetor e, portanto, dessas 3 funções do tempo. Ele informa onde é que está a partícula a cada instante de tempo. E ela é a descrição matemática completa do movimento. Não precisa de mais nada. Dessa função, desse vetor, né, que varia no tempo, a gente pode obter o vetor velocidade e o vetor aceleração da partícula em qualquer instante, conforme já vou indicar, né? Muito bem, então é isso. Isso aí é a versão tridimensional da posição do objeto, né? É isso aí. O vetor velocidade é construído em inteira analogia com o que a gente fez na cinemática escalar. A gente começa definindo o deslocamento do objeto entre 2 pontos T1 e T2. Você lê essa coisa que está escrita assim. Isso aqui é o vetor de deslocamento, é a alteração na posição, né? Por isso que tem esse delta aí grego, esse D grego aqui, né? É a alteração no vetor da posição, e o argumento são 2 tempos, entre T1 e T2. E, por definição, é isso, é a posição em T2 subtraída da posição anterior, né, em T1, e é isso que se chama o deslocamento entre T1 e T2, né? Então, um exemplo aqui, suponha que no instante zero, a partícula, daqui, olha aqui, aquela coisa que eu falei, né? A origem está ali, nesse ponto, e as 3 direções, I, J, K, né? Sempre você vai ver isso, tá? Sempre que você fizer a cinemática em 3 dimensões, sempre vai ter isso. Então, suponha que o corpo esteja em T igual a zero nesse ponto do espaço tridimensional.
E esse ponto, e o vetor posição dele é esse vetor vermelho que está aqui, de componentes na direção I, olha aqui, a direção I é essa, né? Então, esse cara que está aqui, que é a componente na direção I, 3,80 na direção I, está escrito ali, 3,80 metros na direção I. Esse vetor, desculpa aqui, esse vetorzinho dessa aqui, tá vendo aqui? Essa coisa aqui de tamanho 4,40 é a componente do vetor posição na direção J e a componente do vetor posição na direção K é 4,12. Enfim, tá? Esse é o vetor posição. Aí suponha que no instante subsequente, ΔT depois, sei lá, 3 segundos, 4 segundos, eu não digo quanto é esse ΔT, né? O objeto está em outro ponto. Ele está com esse vetor posição aqui, em relação à mesma origem, claro, né? Então, o vetor posição aqui, no caso, só tem componentes I e K, né? Então, esse vetor verde aqui, por exemplo, ele tem um 3, tá vendo aqui, 3,60? 3,60 na direção I, e depois você sobe 4,15 na direção K, e aí você chega na posição que ele se encontra em ΔT. Aí a pergunta é uma pergunta pertinente, você tem duas posições, né? A posição em T igual a 0 e a posição em T igual a ΔT. Qual foi o deslocamento ocorrido entre 0 e ΔT? É simplesmente a diferença desses dois vetores. A gente sabe calcular a diferença geometricamente, aqui no caso, né? Está indicado geometricamente, mas eu vou calcular da maneira usando componentes, né? O vetor de deslocamento geométrico é isso aqui, vai da ponta, quando os dois estão com a mesma origem, né? Vai da ponta do antigo para a ponta do novo. Né? Esse é o vetor de deslocamento, mas, enfim, algebricamente é só subtrair as componentes. É esse cara menos aquele, a componente J desse menos a componente J daquele, a componente K desse menos a componente K dele, dá esse troço daqui. Né? Por exemplo, aqui, menos 0,20 é 3,60 menos 3,80. Menos 4,40 metros é 0, né, porque o vetor verde não tem componente J, né, 0 menos 4,40 metros. Então, componente negativo e tal coisa. Tá? Esse é o vetor de deslocamento. É simples assim, é simplesmente a diferença de dois vetores, enfim, não tem nenhum mistério. O vetor velocidade é construído instantâneo, né? Ele é construído a partir desse conceito de deslocamento. Ele é simplesmente o vetor de deslocamento, olha, o que está escrito aqui é um vetor de deslocamento, né? Mas só que é o vetor de deslocamento entre T e T mais dt, né? Dividido pela duração do deslocamento, a duração temporal do deslocamento, que é dt, né? Que é esse tempo aqui menos aquele é dt, né? No limite onde dt vai para zero, né? E essa é a razão, tá bem definido, essa coisa aqui não tem problema nenhum. O problema é o limite aqui, que causa um certo espanto, né? Porque para um dt finito não tem nada demais essa coisa que está aqui. Por exemplo, aqui, né? Olha o desenho aqui, a partícula estava nessa posição, a origem está aqui, né? Esse é o vetor posição em t, esse é o vetor posição em t mais dt. Você simplesmente tem que calcular o vetor de deslocamento ali, o dr, né, que a gente chama assim, e dividir por esse dt, não tem nada demais. Inclusive, como o dt é um número, né, se você dividir o dr por um número, ele vai continuar apontando na direção azul, né, simplesmente vai esticar ou encolher um pouquinho e tal, e vai mudar de dimensão. Vai deixar de ser um vetor expresso em metros, vai ser um vetor expresso em metros por segundo, mas a direção é a mesma desse vetor azul que está aí, né? Não tem nada demais. O problema é o limite, porque quando você toma o limite dt para zero, dt vai para zero, é óbvio que esse vetor aqui vai ficar igual a esse, né? Vai ficar cada vez mais parecido com aquele, né? Então o vetor de deslocamento fica cada vez menor, e aqui embaixo também fica cada vez menor. Aí causa aquela insegurança. Porra, vai ficar o quê? Um vetor de tamanho nulo lá em cima dividido por zero? Que diabos é isso? Essa é uma daquelas situações que é semelhante ao que aconteceu lá no cinemático escalar, que apesar do andar de cima e o andar de baixo da fração ambos estarem se reduzindo, a fração assume um valor bem definido, entende? Ela não vira nem infinito nem zero, ela assume um valor bem definido à medida que o ΔT vai indo a zero, entendeu? Esse aqui é o ponto. E é isso, a esse valor bem definido se escreve dessa forma que está aqui, é dr, né, dt, dessa forma que está aqui. E é interpretado como se fosse a derivada de um vetor em relação ao tempo. Aí você para, pô, que diabos é a derivada de um vetor? Derivada de uma função do tempo, eu não sei, né? Mas o que você quer dizer com derivada de um vetor? Você já vai ver o que é, não tem nada de muito sofisticado aí nessa definição, mas é isso que é essa coisa que está aqui, né? E aí você vai ter que, aqui eu não fiz aqui o limite, não desenhei, aqui eu tinha que ter desenhado aqui, ó. Imagina o vetor, o dt diminuindo, né? Aí esse R aqui é fixo, né? É o R no instante t. Se eu fizer um dt um pouquinho menor do que esse que está mostrado na figura, a partícula está aqui, por exemplo, nesse ponto que está aqui, ó, onde está o cursor, né?
Aí o vetor de deslocamento é essa coisa, uma setinha pequenininha, fica cada vez menorzinha a setinha, né? Quando o dt for ainda menor, aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, a partícula está ali, né? Deixa eu desenhar aqui, porque esse cursor aí não dá para... Deixa eu pegar minha mesinha aqui. Vai ser a última vez que eu vou usar essa mesinha nesse ano. Vamos aproveitar aqui, ó. Próxima vez vai ser com giz aqui. Ok, então aqui, sim, cadê minha canetita? E cadê o... Opa, assim não, assim. Então, olha só. Ué, cadê? Peraí um minuto. Estou me atrapalhando aqui. Ups, cadê o negócio? Onde é que tá o diabo do cursor? Ah, tá ali. Ah, tá ao contrário às vezes. Agora sim. Então, aqui, ó, por exemplo, quando ele tiver... Ups, aqui, ó. Clique no escreve, cacete. Aqui. Grande, não escreve. Então, não sei o que está acontecendo. Espera um minuto aqui, vamos corrigir isso, que eu vou precisar da caneta daqui a pouco. Ai, Cacilda. Essa é boa. Essa porcaria está funcionando como mouse. Bom, esquece, então. Hoje não vai ter essa canetinha aqui, não. Paciência. Ok, então tá bom. Então vai assim mesmo, vai no cursor mesmo aqui, ó. Então, agora nem mouse nós tem aqui nessa porcaria. Espera aí. Cacilda, o que está acontecendo aqui? Agora virou essa porcaria aqui, não consigo escrever nada. Então eu vou ter que sair daqui, peraí. Tem que sair que deu pane aqui no PowerPoint aqui. Agora sim, tá ali o negócio. Então tá bom. Então, num instante dt menorzinho, a bolinha está aqui, né? Então, o vetor de deslocamento vai daqui até lá, né? É um vetor pequenininho. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que o vetor de deslocamento, que é na direção do qual vai apontar o vetor velocidade, né? Ele acaba, no limite onde dt vai para zero, ficando tangente à curva. Essa é a observação central. Tá? Eu garanto a você, não estou demonstrando, que esse pequenininho sobre esse pequenininho acaba virando um vetor finito, né? De tamanho finito, bem definido, mas a direção, pelo menos, eu posso indicar qual que é, né? Tomando esse processo de limite. Tá. Me dá um minutinho aí, pessoal, para eu tratar do problema aqui do meu PowerPoint aqui. Dois minutinhos, pessoal. Tá, 2 minutinhos, vai tomar uma água aí, deixa eu resolver essa porcaria aqui.
Oi, pronto, acho que eu consegui aqui consertar essa porcaria. Alright, então aqui, sem volta para essa porcaria, então vamos lá. Então, bora. E descendo, onde é que eu estava aqui na posição ali do bicho, né? Bom, então o ponto é esse, né? Quando o DT vai ficando pequenininho, o DR vai ficando cada vez menorzinho, né? E ele vai acabar ficando tangente à trajetória. A observação é essa que eu queria fazer. O vetor velocidade acaba sendo um vetor tangente, né? Ele vai ter um tamanho bem definido. O tamanho desse vetor verde aqui é o valor dessa razão, desse vetor dividido por dt, no limite onde o dt fica cada vez menor e o dr também fica cada vez menor. Né? Professor, Professor, Diga. Não está transmitindo a tela. não está transmitindo na tela. Desculpe. Cancelei da porcaria aqui. Peraí. Aqui. Estão vendo agora? Agora sim, professor. Obrigado. Então, beleza. Agora eu vou tentar minha canetinha de novo aqui. Agora não sei o que aconteceu, viu? Essa minha canetinha. Agora tem que mudar aqui só para opção caneta. Cadê a caneta? Agora sim. Está bom. Funcionou. Bom, enfim, esse vetor V aí é o limite, é esse vetor, né? E o que eu estou observando aqui é que ele fica tangente à trajetória. Essa é a primeira observação que eu vou fazer. O V, o vetor velocidade, acaba sendo, né, tangente à trajetória no ponto aonde, enfim, no ponto correspondente à posição no mesmo instante. Percebe que essa posição que está aqui é na posição no instante t. E esse vetor V se chama velocidade instantânea no instante t. Tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente descobre mentalmente, digamos assim, né? Tomando o limite da bolinha cada vez mais próxima ali, né? Cada vez mais próxima ali da outra, e o DR acaba ficando nessa direçãozinha que está aqui. Tá? Enfim, é isso. A magnitude do vetor verde, do vetor velocidade, é o que se chama de rapidez, ou speed. Né? Em inglês, o vetor se chama velocity e a magnitude dele se chama speed. Em português é a velocidade escalar, né? Ou rapidez, né? Com que ele está andando. É o que o ponteiro lá do seu velocímetro, né? Você está no carro lá fazendo a curva, é o que o ponteiro do velocímetro está indicando, é a magnitude do vetor. Né? A direção do vetor, agora com esse meu argumento aí, não tem dúvida. A magnitude do seu vetor vai ser tangente à estrada onde você está andando, entendeu? E a magnitude é a rapidez com que você está fazendo a curva, tá bom? E o comentário aqui é que toda essa discussão aqui não muda se você não tiver mudado a origem. A origem aqui, aqui ou aqui, você vê que o DR, por ser uma diferença de posições, ele não se altera. O vetor velocidade é independente da escolha da origem. Só uma observação que não tem muita consequência aqui para a gente nesse momento, né? Mas, enfim, é isso. Ok, então vamos ver se a gente entendeu aqui. Em que pontos tem alguma coisa fazendo uma trajetória circular, mas não é indicado como. Não é porque você vê um círculo que você imagina que isso é um movimento circular uniforme, não. Então, o cara está andando no círculo, né? Ele pode estar indo e voltando aqui, pode estar fazendo mil coisas, né? Pode estar andando aqui, voltando, só que ele não sai aqui desse círculo. Pode estar aí, voltar, pode até fazendo um movimento circular uniforme, pode estar acelerado, pode fazer qualquer coisa. Meu ponto é, em que ponto dessa trajetória esse vetor velocidade poderia estar associado? Né? Aí a questão é, ele só pode estar associado a um ponto que ser tal que esse vetor vermelho seja tangente ao círculo, no caso aí, né, naquele ponto. Então, por exemplo, esse vetor velocidade não pode estar associado àquela posição que está ali. Né? Não pode de jeito nenhum. Senão, inclusive, se o objeto estivesse aqui, ele estaria entrando nessa direção vermelha. O vetor velocidade indica exatamente para onde está indo o objeto. Né? E ele não está indo para cá, ele está indo, se ele está sobre a trajetória cinza, né, sobre o caminho cinza, ele não está indo para cá, ele está indo para lá ou para cá, né? Então não pode ser ali daquele ponto. Aqui também não tão pouco, né? Aqui tão pouco, mas ali pode, né? Nesse ponto que está aqui, esse vetor, ele poderia ter esse vetor velocidade nessa direção, né? Porque é o vetor tangente a curva aí, de suposta curva que o bicho está fazendo, né? Poderia ser aqui embaixo também. Na verdade, só pode ser nesses dois pontos. Em outro ponto, esse vetor velocidade poderia estar associado, tá bom? É isso. Na prática, como é que você tem que ficar desenhando a trajetória? Não tem que fazer nada disso. Na prática, é muito mais simples do que aparece. É só uma questão de informado sobre a trajetória, né? Se o sujeito te indica essas três funções, x de t é não sei quanto, y de t é essa função do tempo e o z de t é essa outra função do tempo. Na prática, você calcula o vetor velocidade usando a operação de derivação,
que você aprendeu lá, no, né? Enfim, que você está aprendendo aí em cálculo, que a gente já usou em cinemática escalar. Só que o vetor velocidade ele tem, assim como o vetor posição, três componentes. Uma velocidade na direção y, uma componente da velocidade na direção j e uma componente da velocidade na direção k. Né? E o vetor velocidade, o que se quer dizer com a derivada desse vetor, né, que eu ainda tinha que esclarecer isso, é exatamente isso aqui que está escrito. É simplesmente você derivar as componentes, nada mais do que isso. Né? Isso é uma função do tempo, é a dita coordenada na direção y do vetor posição, e a derivada dessa função tempo é a componente do vetor velocidade na direção y. Entendeu? Essa aqui é o y de t, é a componente j do vetor posição no instante t, e a derivada dessa coisa que está aqui vai te informar a componente j do vetor velocidade. Então, tudo é igualzinho a cinemática escalar, só que você tem que fazer uma cinemática escalar para cada uma das três direções. É só isso. Cinemática vetorial é simplesmente 3 vezes a cinemática escalar. Não tem nada de diferente. Né? Cada uma das direções, I, J e K, se comporta exatamente como se fosse como que você aprendeu em cinemática escalar. Entendeu? Por exemplo, aqui, imagina que o vetor posição, se tivesse sido informado, ser essa função que está aqui. Né? Isso aqui é a trajetória. Tá? Disso aí, se tem qualquer coisa. Em particular, o vetor velocidade em qualquer instante, né, é obtido dessa forma. A componente I do vetor velocidade é a derivada dessa função, né, que a gente já sabe fazer. Né? A derivada de A, T2, né, o 2 baixa para cá e o 2 vira 1. Vira 2AT. Tá? Mais a derivada de BT é B. Né? Então, essa aqui é a componente I do vetor velocidade no instante t. Okay? A componente j do vetor velocidade acaba sendo zero, porque esse vetor aqui, esse número aqui é uma constante, né? Ele não depende do tempo, né? Então a derivada de uma constante em relação ao tempo é zero. Então o vetor velocidade não tem componente j em nenhum instante, entendeu? E a derivada dessa componente k do vetor posição produz 3d t ao quadrado, entendeu? É simples assim, não tem nada demais. Aí você percebe que essa é a maneira prática de fazer o negócio, mas aí quando você faz as operações em termos das componentes, aquela coisa geométrica do vetor velocidade ser tangente à trajetória fica totalmente obscura, né? Você não está vendo nem a trajetória. Né? Para você evidenciar aquele fato geométrico, o que você teria que fazer? O que você teria que fazer é ir no computador e plotar essa função que está aqui, né? Você vai nesses programas aí que fazem gráficos tridimensionais, né? E aí você, na direção I, J, K, e aí essa coisa que está aqui é a parametrização do caminho do negócio. Se você chutar t igual a 0, aí você vai, calcula essa componente, calcula essa, a posição está aqui. T igual a, sei lá, 0,1 segundos, calcula esse, calcula esse, calcula esse. A partícula está aqui. T igual a não sei o que. Aí você vai botando todas essas bolinhas ali, né? No final da história, você vai ter uma trajetória no espaço tridimensional, né? Você vai ter uma trajetória no espaço tridimensional, ok? É isso aí que vai ser a trajetória do negócio. E aí, se você pegar esse vetor velocidade aqui, e, por exemplo, imagina que nesse instante de tempo aqui, você é a posição da partícula no t igual a, sei lá o quê, 0,6 segundos, por exemplo. Né? Aí, porra, eu gostaria de saber como é que é o vetor velocidade naquele instante para checar se aquilo que o professor falou é verdade, não. Se o vetor velocidade realmente resulta tangente a esse caminho. Aí tudo que você tem que fazer é botar t igual a 0,6 aqui, t igual a 0,6. Você vai ter um número aqui, que é o Vx, né, a componente x do vetor velocidade nesse instante 0,6 segundos. Você vai ter o Vk, e aí quando você botar ali a setinha, você vai ver que quando você botar a setinha ali, exatamente, você vai ver que exatamente ela tangencia. Ela tangencia exatamente a curva que o computador traçou para você naquele ponto, entendeu? E sem você saber, o que você fez foi tomar a derivada, né? Derivei essa coisa, mas resulta geometricamente que o vetor velocidade resulta tangente à curva traçada pelo ponto com o passar do tempo, ok? Muito bem, então tá bom. E agora o vetor aceleração. O vetor aceleração é a mesma coisa. Ele fisicamente, ele é a alteração do vetor velocidade dividida pela duração pelo dt, né? Ou, dito de outra maneira, é a rapidez com que o vetor velocidade está se alterando num determinado instante. Ele é o limite, percebe que essa coisa que está aqui é o análogo do deslocamento, só que é para velocidade. Né? O que você leria aqui com essa coisa? Isso aí é a alteração do vetor velocidade entre t e t mais dt.
E você divide isso pela duração do intervalo dt. E aí esse limite aqui produz aquela mesma coisa meio esdrúxula aqui, né? Porque quando você fizer o dt igual a zero, obviamente esse vetor velocidade vai ficar cada vez mais parecido com esse, né? E o dt vai para zero, dá um vetor de tamanho nulo dividido por zero, mas o limite, essa fração, digamos assim, né? Ela produz um vetor de tamanho infinito mesmo, nem zero nem infinito, é um tamanho muito bem definido, tá? Que é o que se chama do vetor aceleração. E ele o que se diz, a derivada do vetor velocidade em relação ao tempo. E agora você já não tem mais medo do que significa a derivada de um vetor. Derivada de um vetor é derivar os componentes, nada mais do que isso. Okay? Então, por exemplo, aqui, primeiro ilustrando aqui o conceito, né? Imagina que a trajetória que a bolinha está fazendo aqui é uma linha reta, ok? Nesse instante, o vetor velocidade era aquele bicho ali, né? No instante t mais dt, aí era menorzinha, né? Então, sei lá, 80 km por hora, aqui era uns 40 km por hora, enfim, alguma coisa assim, durante esse intervalo de tempo. Qual é a alteração do vetor velocidade? É esse vetor aqui, desculpe, é esse vetor aqui menos esse vetor que está aqui, tá? Então, está ali o vetor, eu transladei, né? Botei os dois com a mesma origem, né? E aí você vai da ponta do passado para a ponta do futuro, né? Então, o vetor dv, a alteração do vetor velocidade durante esses dt segundo é esse vetor amarelo que está aí, né? Que está ao longo da curva também, nesse caso aí, né? Então, tá bom. Aí, você dividindo esse dv por dt, você tem a aceleração instantânea? Não, você não tem aceleração instantânea. Você teria que fazer esse processo para um dt bem indo, né? Um dt cada vez menorzinho, né? E ver para onde essas frações iriam tender, né? Só que você não faz isso na prática. Na prática, como você já vai ver no próximo slide, você deriva as componentes do vetor velocidade, entende? Esse é o negócio. Aqui está sendo ilustrado um processo intermediário do processo do limite, né? Entendeu? Aí, no final das contas, se você fizer esse limite da coisa, o vetor aceleração, nesse instante que está aqui, por isso a gente bota a seta pendurada naquela bolinha para indicar que essa é a aceleração da bolinha quando a bolinha está ali, entendeu? Assim também é o vetor velocidade. O vetor velocidade, você pendura a origem dele em cima da posição no instante a qual corresponde o vetor velocidade e o vetor aceleração, entendeu? É isso. Então, nesse instante aqui, o vetor velocidade é para frente, mas a aceleração é para trás. Mas elas são paralelas aí à trajetória, porque a trajetória aí é uma linha reta. Se o A e o V, nesse caso, estão na mesma direção. Direção aqui é a direção em linha reta. Mas, em geral, não é assim, né? Em 3 dimensões, as coisas fazem curvas, né? E aí, o que a gente sabe? A primeira coisa que eu já aprendi no slide anterior é que o vetor velocidade é tangente à curva. E a aceleração? A aceleração não tem uma direção tão bem definida quanto o vetor velocidade, mas tem uma coisa só que a gente pode garantir sobre para onde aponta a aceleração. Ela sempre aponta para dentro da curva. Ela nunca aponta para fora da curva. Veja o argumento geométrico, tá? Então, imagina nesse caso aqui, ele está fazendo uma curva aqui, né? Nesse instante posterior aqui, o vetor velocidade é esse, né? Vamos calcular a alteração no vetor velocidade? Igualzinho ao que eu fiz aqui. Eu translado o vetor velocidade no futuro, boto na mesma origem, né, do vetor velocidade no passado, vetor velocidade no futuro. Quem é a alteração da velocidade nesse instante é isso. Percebeu? Para dentro da curva, o dv. Aí você imagina, né, mentalmente essa bolinha se aproximando cada vez mais daquela que está ali, né? Aí os dois vetores vão ficar cada vez mais parecidos, né? Mas a direção na qual o dv aponta vai ficar ele vai ficar cada vez menorzinho, o dv amarelo, né? Mas ele vai sempre continuar apontando na direção do centro da curva. Eu vou fazer uma demonstração matemática daqui a pouco, mas enfim, não, na verdade disso aqui eu não vou fazer não. Isso aqui é a direção do vetor aceleração nesse instante. Então, em geral, você não, o V é tangente à curva, na maneira geral, né? Isso aqui é um caso particular, né? O caso geral é isso aqui. O V é sempre tangente à curva, no ponto onde a partícula se encontra, né? E o A aponta sempre para dentro da curva, sempre, sempre, sempre. Tá? Independente se a partícula está aumentando a rapidez dela enquanto está fazendo a curva, ou se ela está freando, não interessa. Né? Já vou fazer o argumento aí no próximo slide que, independente disso, o A sempre aponta para dentro da curva. Então, em sabendo isso, diga. A gente obtém alguma coisa quando a gente deriva o vetor da aceleração? Você poderia obter, mas acontece que essa grandeza não tem nada que impeça você de fazer isso, né? Mas a razão pela qual a gente para
no processo da aceleração é porque a aceleração é a variável que entra na segunda lei de Newton, só por isso. Se em vez de F igual a MA, a lei da natureza fosse F igual a, sei lá, que propriedade do corpo vezes a derivada da aceleração, aí nos cursos de cinemática a gente iria estudar esse objeto. Mas esse objeto não aparece, entende? Esse objeto não aparece nas leis da natureza. Apenas a aceleração aparece. E é por isso que a gente para na derivada segunda da posição. É só por isso. Entendi. Entendeu? Valeu. Nem tem nome, eu nem sei qual o nome da derivada da aceleração, porque esse é um troço inútil aqui, não serve para nada, do ponto de vista físico, que eu quero dizer, né? Entende? Bom, então agora, fazendo o mesmo tipo de problema, a partícula descreve essa trajetória circular, não necessariamente circular uniforme, em que pontos da trajetória ela poderia ter esse vetor de aceleração? Aqui, por exemplo, não pode, porque nesse ponto aqui a aceleração estaria para fora da curva, né? Dentro da curva você entende o que eu quero dizer, por isso que eu botei entre aspas, que é um troço meio assim, enfim, é aqui que é o dentro da curva nesse caso, né? Ali não pode, ali também não. Aqui, de jeito nenhum, a aceleração não podia ser essa que está aqui. Aqui também não, né? Porque ela não está para dentro da curva, ela está tangente. Na verdade, aqui até ela poderia ser, né? Ela poderia ser aqui nessa direção que está aqui, enfim, aqui certamente não. Mas ali, talvez, naquele pontinho aqui, mas certamente aqui seria possível, não sei se é. A vetor aceleração corresponde àquele ponto. Aqui também, né, porque nesses pontos aqui, ela está apontando para dentro da curva, entendeu? Aqui não, tá? Entendeu, né? Isso aqui está errado, tá? Isso aqui não, tá? Isso aqui também não. Vou cortar essa coisa aqui, puf. Ela tem que se apontar para dentro, tá? Então, ela pode estar em qualquer um desses pontos aqui marcados, esse vetor aceleração poderia ser, né? Mas aí a dúvida, mas esse troço é meio vago, né? A aceleração aponta para dentro da curva, mas tem alguma diferença em ela apontar para cá, ou ela ser perpendicular à curva, ou ela apontar para lá? Qualquer um desses pode ser? Sim, qualquer um desses pode ser. Assim, aqui, em qualquer uma dessas situações, ela estaria apontando para dentro da curva. Aí você diz, mas e aí? Quem é que decide a parada? Para onde que aponta o vetor de aceleração? Aqui está. O que decide se o vetor aceleração tá para dentro da curva, aqui, né? O que decide se o vetor aceleração é para dentro da curva, mas para fora do vetor velocidade, que nem está indicado aqui, né? Está vendo que a partícula está indo para a direita ali, tangente à curva e indo para a direita. Se o vetor aceleração aponta para dentro da curva, como ele tem que apontar, que é o meu argumento, né? Mas se ele aponta assim para trás, né, fazendo um ângulo obtuso com o vetor velocidade, isso é um indicador de que esse tracejado aqui é para ser interpretado como o vetor velocidade no instante t mais dt, né? Que eu já transladei para uma origem comum com o v de t, né? Então, nessa situação, o que você vê aqui? Você vê que o v de t é maior do que o v de t mais dt. Então, ao fazer a curva, o cara está tirando o pé do acelerador, entendeu? Ele está fazendo a curva, mas tirando o pé. E aí, o que acontece? O dv, que mais ou menos indica o sentido do vetor aceleração, é para dentro da curva assim, você vê que ele aponta para trás do vetor v, né? Ele vai acabar formando um ângulo obtuso com o vetor velocidade, entendeu? Quando a magnitude do vetor velocidade está diminuindo, o A aponta sim para dentro da curva, mas forma um ângulo obtuso. E olha como é que eu estou indicando que o ângulo é obtuso. Aquela ferramenta lá que a gente... Má qualidade da rede. Bom, sei lá, me avisa aí se aconteceu alguma coisa, hein? Aquilo que a gente aprendeu sobre o produto escalar, né, vai começar a ser usado aqui, né? O produto escalar é um excelente indicador de que o ângulo entre dois vetores é maior do que 90, porque aí, nesse caso, o produto escalar dos dois vetores é negativo, entendeu? Quando o V está diminuindo, pode ter certeza que o produto escalar do V com A é negativo. Geometricamente é isso que significa, né? V para lá e o A para trás, entendeu? E quando o vetor velocidade não está, ele está fazendo a curva mantendo a velocidade constante, ó, 50 km, 50 km por hora, 50 km por hora, o tempo todo 50 km por hora, tá? O que acontece? Aí o vetor no futuro só tem apenas uma direção diferente do vetor no presente, entende? E aí o que acontece? Esses dois vetores são iguais, né? E aí no limite aonde o dt vai para zero, esse vetor aqui ele sempre vai ter o mesmo tamanho daquele, né, por hipótese, né? Só que o ângulozinho ali vai ficar cada vez menor. É isso que esse tracejado aqui é para você imaginar que ele se refere à velocidade nesse ponto que está aqui, tá? Esse cara seria essa que está aqui. Se eu considerar um vetor velocidade aqui, por exemplo, por hipótese, ele vai ter esse mesmo vetor velocidade, caso a magnitude do vetor velocidade não esteja se alterando, né? Então, essa coisa assim, estaria aqui, um pouquinho mais inclinado para baixo. Aí, quando eu transladasse, você ia ver um troço assim.
né? O triângulo isósceles estaria fechando, mas não alteraria o fato de que o DV continuaria ortogonal aos dois. Então, no limite, aí o que acaba acontecendo é que o vetor aceleração, numa situação como essa, onde o vetor velocidade está fazendo a curva com magnitude de velocidade constante, o vetor aceleração é ortogonal à velocidade. V constante, o V é ortogonal à aceleração, e eu estou indicando isso da maneira sofisticada lá que a gente aprendeu na aula passada, dizendo que o produto escalar do V com A é igual a zero. Né? O ângulo inteiriza 90, né? Então o cosseno de 90 é zero. Ok. E, por último, quando a velocidade está aumentando, a velocidade no futuro aqui, né, está em uma direção diferente, mas é maior também. Né? E isso faz com que o dV esteja inclinado ali na direção do V, e o A tem um ângulo agudo com o V. Né? Aí, nessa situação, o vetor velocidade ali com a aceleração, o produto escalar do vetor velocidade e aceleração ali é positivo. Tá? É isso. Agora, a demonstração matemática, né? Se você acha esses resultados aqui meio suspeitos, aqui uma demonstração que é possível fazer, de que sobre o sinal desses produtos escalares aqui. Por que a velocidade estar diminuindo, né? A magnitude da velocidade estar diminuindo implica nisso aqui. Olha a demonstração aqui. V aumentando, né? A magnitude do V aumentando implica que o produto escalar do V com A é maior do que zero. Tem como demonstrar isso? Esse outro fato, e esse outro fato aqui, tem como demonstrar, observe. Você dizer que a magnitude, a speed, né, a velocidade escalar, né, a magnitude do V, está aumentando, matematicamente, quer dizer isso, né, que o dV, né, a alteração da magnitude da velocidade dividida pela duração da magnitude é positiva. Ou, em outras palavras, a magnitude da velocidade está ficando cada vez maior. Né? Então, isso aqui é positivo. Tá, aí onde é que está a aceleração aí? Como é que eu concluo disso aqui? Né? Esse caso aqui é o primeiro caso ali, né? Como é que eu concluo disso aqui que isso aqui acontece? É isso que eu quero provar, né? Aí o truque é o seguinte: é você dizer assim, ó, se a magnitude do vetor velocidade está aumentando, a magnitude ao quadrado também está aumentando. Aí você pergunta, pô, que cara, sei que o cara está introduzindo a velocidade do troço ao quadrado. Por quê? A magnitude de um vetor ao quadrado é a soma do quadrado das componentes. Né? E derivar Vx, isso aqui é Vx quadrado mais Vy quadrado mais Vz quadrado. Né? Derivar isso é tranquilo, ao passo que esse bicho que está aqui é uma raiz quadrada de Vx quadrado mais Vy quadrado mais Vz quadrado. E derivar a raiz quadrada, ninguém quer fazer isso. Né? Então, isso aqui é sinônimo disso, né? Quer dizer, isso aqui implica isso, né? Então, e derivar isso aqui é fácil, essa é a razão pela qual eu foco no dv ao quadrado, só por isso. Né? Aqui está a expressão explícita do módulo de V ao quadrado, né? E eu quero calcular isso aqui. Isso aqui, por hipótese, é positivo. Tá? Eu quero depreender da positividade disso que isso aqui acontece. Então, eu derivo essa coisa que está aí, e é isso que acontece. A derivada, o Vx, não esqueça que é uma função do tempo. Né? O Vy também é uma função do tempo e o Vz também. Quando você deriva uma função do tempo ao quadrado, isso é o que se chama da regra da cadeia. Não sei se vocês já viram isso. É assim, ó. Regra da cadeia diz assim, quando você deriva ddt de uma função do tempo ao quadrado, o que você obtém é 2 vezes a função do tempo vezes a derivada da função do tempo em relação ao tempo. Tá? Essa que se chama a regra da cadeia. E é isso que eu estou usando aqui. Né? O v de x é uma função do tempo, só que ele está ao quadrado. Então, dá 2 vezes a função do tempo vezes a derivada da função em relação ao tempo. Eu fiz isso para as 3 componentes. Né? É isso que eu fiz aqui. Mas aí percebeu a mágica, né? O que é dvx dt? Isso é a componente x da aceleração. Assim como os outros dois ali são a componente y e z da aceleração. E olha o que apareceu aqui. Vx vezes ax. Vy vezes a y. Vz vezes a z. É exatamente o produto escalar do V com A. Né? Essa coisa aí é Deixa eu apagar essa coisa aqui. Isso aí é 2 vezes o produto vetorial de V com A. Ora, se essa coisa que está aqui, é igual a isso, se isso aqui, por hipótese, é positivo, então isso aqui vai resultar positivo também. Entendeu? Então, o vetor V e o vetor A vão formar um ângulo agudo. Né? O produto escalar dele é positivo, significa isso, né? Ângulo agudo. Tá bom? É assim que se demonstra esse caso aqui, como você demonstra os outros dois também. Tá bom? É isso. E, enfim, isso é só uma demonstração matemática, não tem nada. Em uma imagem é isso aqui, né? Que é a imagem do slide anterior. Né? Quando o bicho está fazendo a curva cada vez, né, freando, é isso que acontece. O A está para trás do V.
Quando o cara está fazendo a curva com velocidade constante, o A é ortogonal ao V. E quando o cara está fazendo a curva, metendo o pé no acelerador, aí o A é para frente do V. É isso. Mas sempre o A para dentro da curva, né? Sempre o A para dentro da curva. Esse é o conceito aí, digamos assim, qualitativo, né? Sobre para onde aponta o A. Não tem como dizer mais nada sobre o A, porque o V é simples, o V é assim bem inteligente, a trajetória, mas o A é isso tudo que dá para dizer. Né? Ele sempre está para dentro da curva e a gente consegue antecipar se ele está na direção do V, se ele está ortogonal ao V ou se ele é para trás do V, baseado na informação de como que a magnitude do V está se alterando, tá bom? É isso. Só testando aí o nosso conhecimento, então. Nesses casos mostrados aí, o que está acontecendo aí? Nesses dois casos aqui, ó, tá vendo? O ângulo aqui obtuso, tá vendo? O ângulo aqui obtuso. A magnitude do V está diminuindo. Veja que eu nem desenhei a trajetória, né? Mas eu já sei, pelo ângulo entre os dois, que a magnitude do vetor velocidade está diminuindo nesse instante. Né? Instantaneamente está, né, acontecendo isso. Esses dois casos aqui, onde o produto escalar do A com V é zero, né? Os dois são ortogonais, e esse caso aqui não é que eles sejam ortogonais, né? Que o vetor aceleração é um ponto, não tem aceleração, né? Não tem aceleração. Então, nesses dois casos, a magnitude do vetor velocidade é constante, instantaneamente constante. Né? Não quer dizer que quando eu digo constante é naquele instante, né? Não quer dizer que para sempre ele vai permanecer constante. Não sei o que vai acontecer depois, mas nesse instante da fotografia aí, a magnitude do vetor velocidade é constante e aqui a magnitude está diminuindo. E nesse caso aqui, né, o V e o A estão na mesma direção, né? Então o V está aumentando. Tá? É isso. Enfim. Aqui um filminho maneiro aqui, só para mostrar aqui uma simulaçãozinha aqui de um carrinho andando. E aí o que você vai perceber, o que ele vai mostrar aqui para você, ele vai andar no plano, né? Ele vai ficar desenhando o tempo todo o vetor aceleração e o vetor velocidade. E aí você vai poder apreciar essas coisas que a gente falou aqui, né? Então vamos lá. Tá aí o carrinho. Olha lá, o que está acontecendo? Ele está andando em linha reta, tá vendo aqui? Está andando em linha reta. O que acontece? Ele estava parado, né? Você percebeu que ele estava parado, né? Olha aqui, ó, o bichinho estava parado. Por quê? Porque ele não tinha velocidade nenhuma, né? Então V igual a zero e tinha uma aceleração. Aí o que acontece? A velocidade começa a crescer na direção da aceleração. A aceleração é o vetor que diz como o vetor velocidade está crescendo. Né? Diz a direção e a magnitude que o vetor velocidade está crescendo. A aceleração está apontando para lá, então vai começar a aparecer V cada vez mais naquela direção. É isso que acontece, é isso que você está vendo ali. Ó. O carrinho fica cada vez mais rápido, o vetor velocidade crescendo e não está mudando de direção, percebeu? Não está mudando de direção. Continua andando em linha reta. Aí, parou o vetor aceleração. Agora a aceleração, por algum motivo aí que ele não explica, a vetor aceleração agora é para dentro. Né? O que vai acontecer agora? Eu vou passar o filminho, mas ó, 90 graus, tá vendo? O que vai acontecer? Ele vai fazer uma curva, né? Ele vai fazer uma curva agora, porque a aceleração vai ficar apontando para dentro da curva, né? Uma linha reta não tem curvatura, né? Por isso que o A pode ficar paralelo à curva. Quando o A, aqui nesse caso aqui, aponta nessa direção aqui, que isso está indicando que... Deixa eu ver se eu consigo rabiscar aqui nesse negócio aqui. Aqui indica que a coisa vai fazer uma curva assim, né? É isso que ele vai fazer. Vamos ver. Olha lá, viu? Fez a curva para a direita. Deixa eu apagar esse negócio aqui que vai ficar horrível esse negócio de minuto aqui. Borracha. Ok, pronto. Entendeu? Aí o A está fazendo a curva. E essa curva está sendo feita, como esse ângulo aqui está permanecendo 90 graus, está sendo feita com a magnitude do vetor velocidade inalterado. Está vendo que a seta azul permanece sempre o mesmo tamanho? Porque... tem que apagar isso aqui. Ele permanece sempre com o mesmo tamanho, digamos assim, é a consequência, né, do A ser ortogonal ao V. Ali, tá vendo? Olha lá, o tamanho do vetor velocidade não está mudando. Tá vendo? Agora sumiu a aceleração, aí ele volta a andar em linha reta, mas com velocidade constante. Não tem aceleração, né? Então o vetor velocidade não muda. Então ele anda em linha reta. Entendeu? No outro caso, a aceleração é perpendicular à velocidade. Então a velocidade estava se alterando, mas apenas em direção, né? Não em tamanho. Agora, aí apareceu uma outra aceleração agora para dentro, mas como ela ainda é ortogonal ao vetor velocidade, então o vetor velocidade não se altera, simplesmente faz a curva com A apontando para dentro da curva, mas com a magnitude, presta atenção, que a magnitude desse vetorzinho aqui não vai estar se alterando, ó, viu? Não se alterou. Aí sumiu o vetor aceleração, aí o bicho anda em linha reta, com o vetor azul aqui permanecendo constante, tá? Aí agora, o que acontece aqui agora? A aceleração, apareceu uma aceleração aí, né? Porque o cara, sei lá, pisou no acelerador, né?
E aí o que acontece aqui é na mesma direção do V, né? Então o V vai mudar de direção? Não, ele vai continuar na linha reta, não vai fazer curva nenhuma. Mas o V vai ficar cada vez mais esticado, né? Que tem aceleração, olha lá, o V, opa, agora ele mexeu no volante, né? No que ele mexeu no volante, olha o que aconteceu. Apareceu um A para cá, mas olha o ângulo aqui. É o ângulo, né? O cara vai fazer a curva assim, nesse sentido para cá, né? Eu sei qual é a direção do vetor aceleração. Mas o que vai acontecer com a magnitude do V? Vai diminuir, né? Vai diminuir, eu aprendi isso agora, né? Porque esse ângulo que está aqui é maior do que 180. Ó, diminuiu. Percebeu que diminuiu? Agora ficou pequenininho assim, né? E agora, bom, e aí, enfim, aí ficou linear. Depois você vê esse filminho aí, é bem legalzinho. Ok, então tá bom. Na prática é assim que procedemos, né? Das 3 funções aqui das coordenadas da vetor posição, você deriva e encontra as 3 componentes do vetor velocidade no instante t. Se você deriva de novo, você encontra as 3 componentes do vetor aceleração. E esse vetor, tem todas as propriedades geométricas que eu indiquei aí, entende? Sem você perceber isso, porque você está fazendo esses cálculos aqui, você não desenha nenhum vetor. Você simplesmente faz conta, entendeu? Mas pode ficar certo que esse vetor aqui vai estar apontando para dentro da curva traçada por aquele cara ali, se você se der um trabalho lá de plotar no computador a trajetória do bichinho lá, você vai ver que esse vetor velocidade vai ser tangente à curva que o computador traçar. Você vai ver que esse bicho aqui é sempre para dentro da curva, entende? Você vai ver que o ângulo entre esse cara e esse indica se a magnitude desse cara aqui está aumentando ou está diminuindo. Todas essas coisas que a gente discutiu geometricamente são obtidas fazendo essa operação simplérrima aqui de derivar as componentes, tá? Por exemplo, então, aqui no nosso exemplo, se isso aqui são as componentes do vetor R, isso aqui são as componentes do vetor V, né? A derivada, já fizemos isso, né? E as componentes do vetor aceleração seriam essas. Você deriva de novo essa coisa que está aqui, né? 2AT, derivada do 2A, derivada de uma constante zero, né? Então, essa seria a componente X, ou I, né? Do vetor aceleração no instante t. E a derivada dessa coisa aqui dá 6dt, né? Que seria a componente J, né? Aqui eu errei, né? Desculpe, fiz besteira. Eu tenho que corrigir essa coisa aqui. Isso aqui não é I, não. Isso aqui não é J, isso aqui é K. Agora que eu vi aqui que está errado. Tá? Enfim, é isso. Agora, ok, então isso aí é a cinemática vetorial. Vamos fazer a primeira aplicação aqui do negócio. Então, qual é a mensagem aqui desse negócio? A mensagem, do ponto de vista de como que se obtém o vetor velocidade, como se obtém o vetor aceleração, é isso que eu tinha falado, né? O problema da cinemática, a descrição matemática do movimento em 2 e 3 dimensões, na verdade, são 3 versões do problema da cinemática escalar, nada mais do que isso, entende? Você separa, ao introduzir os versores, né, você separa a dinâmica nas 3 direções. E cada o processo de obter a velocidade, a aceleração naquelas direções, é independente das outras direções. Entende? Você pode analisar separadamente o movimento na direção I, na direção J e na direção K. E quando você reúne tudo e plota lá no computador, aí você tem a visão global, né, do movimento em 3 dimensões. Mas para efeitos de cálculos enfim, você pode tratar os movimentos separadamente, né? O primeiro exemplo que a gente vai tratar é a queda livre tridimensional. Isso aqui, esse tipo de coisa aqui, foi o que a gente fez na cinemática escalar, foi o tipo de queda livre que a gente discutiu na cinemática escalar, né? A maçã tinha velocidade zero, aí quando ela se desprende, ela cai verticalmente. Isso é cinemática escalar, né? O que eu estou falando, isso aqui, cinemática escalar, né? Você pega a maçã, joga ela verticalmente para cima ou para baixo, né? Como a aceleração é para baixo, a aceleração da gravidade é para baixo, então o movimento vai ser estritamente unidimensional. Você pode realmente fazer a cinemática escalar que a gente fez já nas aulas anteriores. Mas agora a gente vai tratar você bota a direção do movimento, vai ser aqui, né? Você bota um sentido positivo para cima ou para baixo, se você preferir, né? Bota a origem e manda bala, né? Aquelas coisas lá que a gente aprendeu a fazer. O x0 mais v0t mais o meio, menos o meio de gt2, né? Aquela coisa manjada. Aqui, ó, a trajetória aqui, né? Se a origem, né, a posição da maçã está indicando a posição dela em t igual a 0, né? E ela foi lançada para cima com velocidade v0, a descrição matemática desse movimento ao longo da direção y é essa que está aqui. V0 não tem o y0, né, porque a posição inicial dela é exatamente no zero. Eu, sabiamente, coloquei a origem na posição inicial, né, para não ter que botar o y0 aqui. E v0t menos o meio de gt2. A razão do menos a gente já sabe, né, porque a aceleração é para baixo, né, em relação ao sentido positivo que eu arbitrei ali. Agora, o que a gente quer tratar aqui nesse capítulo é isso. É quando você lança a maçã
com um vetor velocidade que não é vertical. Entende? Aí, nesse caso, a maçã não vai descrever o movimento ao longo da vertical, ela vai sair da vertical, é óbvio, né? Porque esse vetor velocidade aqui, pelo menos em t igual a 0, ela tem uma componente ali, tá vendo? Uma componente horizontal. Então, no instante subsequente a t igual a 0, ela já não vai estar ao longo dessa direção vertical, vai estar para o lado direito, entendeu? Então, o movimento dela não vai ser unidimensional, a gente vai ter que precisar usar a cinemática. Mas o ponto é que no lançamento, como esse vetor velocidade aí está no plano da página e o G está a modificação o G é a modificação do vetor velocidade, né? Que é a aceleração. A modificação do vetor velocidade é estritamente vertical. O que acaba acontecendo é que nunca vai aparecer, não tem no instante inicial uma velocidade da maçã para fora da página. E como a aceleração não tem componente nenhuma para fora da página, nunca vai aparecer velocidade para fora da página. O movimento vai ser o tempo todo na página. Então, de fato, o movimento de queda livre é um movimento bidimensional, na verdade, porque ele ocorre no plano definido pelo vetor velocidade e pela vertical. Entende? Se inicialmente o cara não tem uma componente de velocidade numa direção horizontal, ela não vai aparecer do nada, porque ela precisaria ter uma aceleração para a velocidade aparecer. Entende? O movimento vai ficar restrito ao plano definido por V0, o vetor velocidade no instante do lançamento, e a vertical, que é para onde aponta a aceleração. Você escolhe uma origem e bota duas direções, I e J. O movimento, na verdade, é bidimensional. A queda livre é um movimento bidimensional, não é apesar de acontecer no espaço tridimensional, né? Mas o movimento é estritamente bidimensional. A queda livre, o slide, né, que era isso aqui, na verdade, tinha que ter escrito isso. Queda livre bidimensional, tá? Porque é estritamente bidimensional mesmo. Muito bem, agora vamos ver aqui como o vetor aceleração é um vetor constante, né, que aponta para baixo e tem tamanho 9,8 metros por segundo ao quadrado. Eu preciso analisar qual é a matemática do movimento uniformemente variado vetorial. O movimento uniformemente variado é sinônimo de aceleração constante, né? E a minha preocupação com isso é porque a queda livre se enquadra exatamente nesse tipo de situação. Então, está aqui. Está aí a minha origem, está ali a maçã, as duas direções que eu escolhi, vertical para cima e horizontal para a direita. E essa é a posição inicial. Está ali. O vetor posição inicial tem componente x0 e y0. Né? Essa que a gente fala. E essa é a velocidade no momento do lançamento. Né? Ela também tem componente na direção I e na direção J. Né? É isso que ele tá, enfim, essa coisa que está aí. E a aceleração, em todos os instantes de tempo, é menos g na direção J. Né? Ele é para baixo, né? Como eu escolhi o J para cima, né? Então, se você analisar as componentes cartesianas desse vetor azul, você vê que ela não tem componente na direção I, e na direção J é menos 9,8. Né? Esse símbolo aqui é o 9,8. É menos 9,8 na direção J. Ok, isso é tudo. A posição inicial, velocidade inicial, o vetor posição inicial, o vetor velocidade inicial e o vetor aceleração, que é constante nesse caso aí. Tá? Então, a pergunta é, qual é a expressão matemática da trajetória? Né? Quem é o x de t e o y de t? Eu vou proceder aqui por adivinhação, né? Porque o ponto é o seguinte, como a aceleração constante só existe na direção J, eu suspeito fortemente, e as direções cartesianas meio que operam independentemente, eu suspeito fortemente que essa função que está aqui, ela deve espelhar um movimento uniformemente variado. Y0 mais V0t mais o meio de AT2. Né? Ao passo que essa componente aqui não tem aceleração. Então, é um movimento uniforme. X0 mais VT. Eu suspeito isso. Acontece que a gente pode testar, né? Você faz o seu movimento uniformemente variado. Né? Em vista dessa forte suspeita e do fato dos movimentos em I e J serem independentes, eu proponho isso aqui. Né? Vamos testar se isso aí é verdade ou não é. É uma proposta. Né? Vamos ver se essa trajetória tem as propriedades necessárias. Quais são as propriedades necessárias? A posição dela da partícula em t igual a 0 tem que ser aonde de fato ela estava, e a velocidade da partícula em t igual a 0 tem que ser efetivamente a velocidade que ela efetivamente tinha em t igual a 0. E a aceleração que essa coisa aí está descrevendo tem que ser 9,8 para baixo. Se ela contemplar
essas três exigências, isso é a trajetória de fato. Né? Mas a razão pela qual eu ter escrito isso é por causa daquilo, né? Que eu suspeito, né? Fortemente que o movimento da direção I é um movimento uniforme, e aí eu escrevi aquela que eu tinha aprendido lá em cinemática escalar, né? x0 mais v0xt. E escrevi a expressão do movimento uniformemente variado na direção J, entendeu? É isso que eu fiz. Vamos testar. Primeira coisa, isso aqui de fato está dizendo que a posição inicial é o que é. Né? Quando eu faço t igual a zero, essa coisa aqui some, essa coisa aqui some, essa coisa aqui some, dá x0i mais y0j, que de fato era a posição inicial da partícula. Então está certo, a posição está certa. Pelo menos a posição inicial está. Né? E o vetor velocidade, a gente já aprendeu a derivar. Você deriva essa coisa que está aqui, né, em relação ao tempo, dá v0x na direção i. Deriva essa coisa aqui em relação ao tempo, a derivada de uma constante não acontece nada, dá zero, né? A derivada de v0y t dá v0y, e a derivada de menos 1 meio de gt2 dá menos gt. Okay? Será que essa velocidade em t igual a zero é o que devia ser? Olha lá, quando eu faço t igual a zero, o gt some, dá v0x e mais v0yj, dá certinho. Então, a posição e a velocidade inicial estão certos. Falta esse troço aí ter uma aceleração de 9,8 para baixo. É só derivar mais uma vez e realmente dá certo. Ó. Quando eu derivo essa coisa aqui, dá zero. Não tem, a aceleração não vai ter componente nenhuma na direção i. E quando eu derivo essa coisa que está aqui, o v0y some e dá menos g na direção j, que é exatamente o que tinha que ser. Entendeu? Então, isso é de fato o que acontece. Né? O movimento de queda livre é exatamente isso que você tinha intuído, que o movimento horizontal é um movimento uniforme, e o movimento vertical é um uniformemente variado com uma aceleração para baixo de 9,8. Entende? É isso, nada mais do que isso. Esse é o movimento de queda livre. É essa coisa que está aqui que descreve a parábola, né, que você está acostumado. Já vamos mostrar que isso aí descreve uma parábola no espaço tridimensional. Né? Agora, deixa eu mostrar esse aplicativozinho aqui, para a gente ver esses detalhes da independência do movimento na direção Y e na direção X. Então, está aqui o aplicativo aqui. Você pode ajustar, está ali a bolinha que vai ser lançada. Né? Você pode mexer em várias coisas aqui. Você pode mexer na altura da plataforma, a altura do lançamento. Né? Geralmente, os canhões aqui a gente joga do chão, né? Mas, enfim, não precisa. Está aí a altura do lançamento. A velocidade do lançamento, aqui no caso, a bala do canhão está saindo a 55 metros por segundo, mas você pode alterá-lo, diminuir ou aumentar. Tá? E o ângulo do lançamento, você pode mudar também, para um ângulo mais rasante ou mais vertical, assim, né? E desde 0 até 90. Você pode botar qualquer coisa que você quiser. E você aperta o launch aqui e o bicho sai andando, né? Aí. E essas setas que estão aí, como é que eu paro essa porcaria aí? Não tem como parar. Essas setas aí são as componentes do vetor velocidade, né? Que está marcado ali, né? Tá vendo o vetor velocidade ali? Deixa eu mostrar de novo. O vetor vermelho que está indicado é o vetor velocidade. Tá? Ele está separado na componente horizontal e na componente vertical. Observe que a componente horizontal nunca se altera. Está vendo aqui? Ó, esse bicho aqui não muda nunca. Só a componente vertical que se anula. E depois passa a inverter para baixo. O movimento na horizontal é uniforme. Sim. Entendeu? Esse aqui é o negócio. Você pode botar setinhas verticais aqui para indicar a tempos regulares, né? Para indicar que o movimento aqui nessa direção é uniforme. E se você bota setinhas, linhas aqui na vertical, você tem aquela coisa que nem parecido com aquelas posições espremidinhas lá em cima, né? Que a gente viu quando aquele, se lembra daquele experimento do estroboscópio, o cara soltou a bolinha, né? Enfim, é parecido com isso aqui. Mas a maneira mais fácil de ver isso é observando o vetor velocidade mesmo, né? Então, de novo, aí, se você não viu. Olha lá, o vetor velocidade na vertical era positivo, virou zero e agora vira para baixo. E vai crescer indefinidamente até atingir o chão, né? Se não tivesse o chão, ia ficar crescendo indefinidamente. E na horizontal, ele anda incólume ali, com a mesma velocidade horizontal que ele tinha no momento do lançamento. Inclusive, se ele não tiver velocidade horizontal nenhuma no momento do lançamento, se ele não tiver, por exemplo, se o ângulo ali for vertical para cima, aí ele não vai andar nada na direção horizontal, né? Ele vai subir, que nem a gente tratou lá na cinemática escalar, né? Ele sobe, para e desce. Né? Movimento estritamente unidimensional. De outra maneira, né? O movimento horizontal é um movimento uniforme, mas com velocidade zero, né? Porque inicialmente não tinha velocidade, então continua sem ter. Né?
Então, tá bom. Então é isso. Agora, uma outra maneira, a maneira tradicional de se escrever essa expressão aqui da queda livre. A maneira tradicional é, em vez de escrever primeiro você escolhe sabiamente aqui, ó, a origem exatamente no ponto do lançamento. Isso já tem um enorme efeito benéfico de que o x0 some e o y0 some. Né? Então, pela simples escolha da posição da origem, você já some, já simplifica uma barbaridade do negócio. A outra coisa é você, em vez de escrever as componentes cartesianas do vetor velocidade dessa maneira, você as escreve em termos da magnitude do vetor velocidade e do ângulo do lançamento, que é o ângulo que o vetor velocidade faz com a horizontal. Né? Aí, em termos desse ângulo, esse número V0x, que é essa seta preta tracejada horizontal, a magnitude dela é a magnitude do V0 cosseno do alfa. Né? Então, isso aqui fica escrito dessa forma. E a componente vertical da velocidade inicial é a magnitude do V0 vezes seno alfa. Então, você trocou o x0 e o y0 sumiram pela minha sábia escolha de origem aqui. E o V0x ficou escrito dessa maneira que explicita a rapidez com que o lançamento foi feito, que é fisicamente mais intuitivo, né? E o ângulo do lançamento. Entendeu? É a mesma coisa, isso aqui é idêntico àquilo ali, não tem diferença nenhuma, só que está expresso em termos de grandezas que são mais interpretáveis, digamos assim, né? A magnitude da velocidade e o ângulo do lançamento. E aí, derivando, se obtém o vetor velocidade, né? De novo, derivada disso aqui, né? O t ali some e vira isso aqui. A derivada dessa coisa que está aqui, da V0 seno alfa menos gt, igualzinho. Não tem nenhuma diferença em relação ao slide anterior, só que a velocidade está expressa dessa forma. Né? E sobre a forma da trajetória? Como é que eu mostro para você que a trajetória que descreve no plano é exatamente uma parábola? Agora, as funções do tempo vão ter que ser... As funções do tempo dizem aonde está a partícula a cada instante de tempo. A forma da trajetória no espaço bidimensional é uma relação, está aí a expressão, né, da trajetória. É uma relação que eu quero estabelecer, é a relação entre a coordenada x da posição num determinado instante, esse número que está aqui, né, com a coordenada y da trajetória no mesmo instante. Eu quero relacionar esse número com esse número que está aqui. Entende? Esse é o negócio. O x de t é essa coisa que está aqui. É a componente x, é a componente horizontal do vetor posição. Né? E o y de t é essa coisa que está aqui. Eu tenho que usar essas expressões matemáticas aqui que envolvem o tempo numa relação direta entre o x e o t. Aí é só uma questão de subir com o tempo. No fundo é isso que você tem que fazer aí para provar o negócio. A expressão é essa que está aqui. Cada valor de x corresponde ao único valor de y, como você pode perceber. Né? A cada ponto x aqui corresponde a um único ponto y. Quando a coordenada horizontal da partícula é essa que está aqui, que eu estou indicado com o cursor, a coordenada vertical é essa que está aqui, né? essa altura que está aqui. Né? Quando o x é isso aqui, o y é isso aqui. Eu quero relacionar esses dois números. Né? A resposta é essa que está escrita aí. Como é que você obtém isso? Conforme eu falei, é só você eliminar o tempo. Né? Cadê aqui? O x de t é igual a V0 cosseno alfa t, assim, né? E o y de t é igual, é só matemática, isso aqui não tem nada de física aqui nisso que eu estou fazendo aqui, não. V0 seno alfa de t, menos 1 meio de gt2. Eu quero relacionar esses dois números aqui. Sumir com o tempo, entendeu? Aí você some com o tempo, pegando o x aqui, né? Daqui você tira que t pode ser trocado por x, que é interpretado sem botar o argumento, né? O x é a posição, é a coordenada horizontal no instante t, né? Sobre V0 cosseno alfa. Aí você pega essa coisa e bota aqui dentro, e aí você obtém esse troço aí, que está escrito aí em cima. Mostrando com isso que a função y, a altura da partícula, em relação à posição horizontal dela, é uma parábola, tá vendo aqui? Ó? Porque isso é uma função x e x2, né? Isso descreve uma parábola. Quando se faz um lançamento de bola de basquete, ou de maçã, ou bala de canhão, a forma da trajetória não é um círculo, né? É uma parábola, perfeitamente parabólica. Okay? Sobre aquela coisa que a gente viu agora há pouco, sobre o ângulo entre o V e o A, perceba que funciona do mesmo jeito. Quando a maçã está subindo na parábola, né? A aceleração, nesse caso aqui, é sempre para baixo, né? Porque é o G, né? É o G sempre para baixo. Primeiro, observe, para dentro da curva, olha a curva, essa coisa cinza aqui, essa parábola cinza. Sempre para dentro da curva, o V sempre tangente à trajetória, e o ângulo aqui, na subida, é claramente obtuso. Por quê? Porque a magnitude do vetor velocidade durante a subida está diminuindo. Entendeu? É isso que né? Digamos assim,
reafirmando aquilo que a gente já tinha visto. E na descida, o vetor velocidade é para baixo, né? Porque o bicho está descendo esse ramo da parábola e o G não muda, o G é sempre para baixo, né? Aí o ângulo se torna agudo, consistente com o fato de que na descida a maçã anda cada vez ao longo dessa parábola, mas cada vez mais rápido. Entendeu? O magnitude do V está aumentando. E aí o ângulo entre a aceleração e o V é agudo. Tá? Só para fazer contato com o troço que a gente já tinha visto. Né? E aí acabou a aula. Isso aqui são videozinhos aqui do Stephen Curry jogando. Olha aqui, tem uns truques aqui. Acabou a aula. Tá? Então isso aqui é sobre basquete. Aqui, ó. Observe aqui. Lançou a bola. Tudo bem que a bola está girando, mas pode estar certo que essa coisa aqui é uma parábola perfeita. Tá? É uma parábola perfeita. Ocorre num plano e tal e coisa. Tá? Coitado dos caras ali, né? Sem saber o que fazer ali. Esse cara, eu não sei se ele é o recordista de 3 pontos, né? de arremesso de 3 pontos. Mas aí esses videozinhos aqui, esse e os outros dois, ele explica a técnica que o cara tem para ser tão bom no negócio. O negócio é o seguinte, né? Reparou agora a maneira como ele lança a bola aqui, ó? Ele explica melhor no outro vídeo. Ele tem uma característica que os outros caras não fazem. Ele arremessa a bola enquanto está subindo. Entende? A maioria dos caras, quando eles arremessam a bola quando estão no topo do movimento. Né? Por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele intuitivamente, né? Ele descobriu que o índice de acerto dele era muito maior arremessando as bolas mais verticais, né? Não tão diretamente em direção ao aro, mas chutando lá para cima. Por quê? Porque a bola vai descer, né? E vai encontrar o aro mais na vertical. Então, a área exposta do aro para a bola que vai vindo na vertical é maior. Então, a precisão com que ela vai entrar dentro do aro não precisa ser tão grande. Então, ele tem uma margem de erro maior, chutando a bola, né, mais vertical, né, fazendo uma parábola mais alta, digamos assim. Né? A razão pela qual as pessoas geralmente não fazem isso é porque você precisa de mais força para lançar a bola, né, para atingir o aro, fazendo uma parábola rasinha, né? Você arremessa, não tem que fazer tanta força, a velocidade de lançamento não tem que ser tão grande. Mas para chutar a bola bem alto, a velocidade de lançamento tem que ser grande. Né? Bom, primeiro, com respeito ao ângulo aqui, ó. Aqui, o ângulo de lançamento dele aqui, ó. Isso que ele explica, é bem vertical, né? Essa história que eu falei, ele chuta a parábola bem alta, é isso, que do ponto de vista do que a gente está discutindo, né? Tá aqui o fulano ali, né? Ele vai lançar a bola. Eu estou dizendo que a parábola é assim, né? É isso que ele tenta fazer, né? Ele tenta chutar bem alto. Do ponto de vista da cinemática, o V0 dele tem um ângulo de lançamento aqui bem maior do que 45 graus, né? E é isso que ele comenta aqui nesse slide. Ué, o que aconteceu aqui? Ele comenta nesse slide aqui, ó. Ah, não, isso aí é a subida dele. Pulou o negócio aqui? Não, tinha um anterior aqui. Peraí, eu pulei aqui. É o ângulo de lançamento. Aqui, ó, desculpe. Foi rápido demais aqui, ó. Vamos lá. Aqui que ele fala do ângulo de lançamento. Aqui, ó. O release angle dele, que é o alfa. O alfa dele é 50, tá vendo ali, ó? Entre 50 com a horizontal, né? É o que a gente definiu o ângulo de lançamento alfa, né? É acima de 50 e 55. A maioria dos caras, isso aí vai dar origem a uma parábola bem subida, né? E a razão pela qual ele faz isso é essa que eu falei, né? Que aí a parábola, a bola quando chegar, ela atinge o aro mais verticalmente. Né? Assim como o lançamento é mais vertical, a chegada também é mais vertical. Então ela acaba vendo a bola, né? Acaba chegando no aro mais por cima, então a área exposta do aro acaba sendo maior, digamos assim, né? Então a margem de erro é maior do que num chute de uma parábola bem rasinha, do ângulo de lançamento mais raso. Entendeu? É isso que ele está explicando aqui nesse vídeo. Esse cara que está aqui, ó, tá vendo que o ângulo de lançamento dele não é tão grande. A parábola do Stephen Curry é sempre mais alta do que a do outro cara. Embora esse cara aqui seja 3 vezes o tamanho dele, né? Mas enfim, eu não sei o que ele está comparando aqui. O ângulo de lançamento aqui, o ângulo de lançamento, se fosse 45, a parábola seria bem rasinha. Aí qual é o problema? Aí a bola vai chegar ali no aro, bem rasante, o aro vai virar uma elipse do ponto de vista da bola, né? Então ele tem que acertar certinho, no caso do lançamento azul, né? Tem que ser certinho, porque a bola não vai ter muito espaço para passar ali, né? Agora, quando a bola entra verticalmente, a bola é menor do que o aro, naturalmente, né? Então ela pode estar um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, que ela ainda vai entrar. Entendeu? Essa que é a jogada.
Aí esse aqui aumenta a área exposta da bola num lançamento de 55, a área efetiva, digamos assim, que a bola vê, né, na trajetória de movimento dela, ela aumenta por 19%. A área que ele está querendo falar é a seguinte: imagina aqui, vou tentar fazer o desenho aqui, não sei se vai dar certo. Então está aqui o aro, assim, o aro é horizontal, né? Aí ela vem a bola aqui, ela está vindo nessa direção que está aqui, né? E aí o que você tem que fazer aqui, do ponto de vista é projetar o aro aqui nessa direção ortogonal aqui, né? Quando você projeta o aro aqui nessa direção ortogonal aqui, você tem uma elipsezinha aqui, né? E essa área que está aqui fica pequena se o ângulo for assim. Agora, se a bola chegar, está ali a bola e o aro está aqui de novo, né? Se a bola chegar quase vertical, aí ela vê o aro inteiro, entendeu? É isso que ele quer dizer com a área efetiva ficar maior. Tá? E aí, como é que ele consegue chutar tão vertical? Aí é a história do pulo que eu estava falando, né? Ele chuta aqui, ó, ele chuta a bola na subida. Isso é uma coisa bem dele mesmo. Né? Ele chuta enquanto está subindo. É muito difícil de ver aí, porque é 0,06 segundos. Aqui, ó, ele estava subindo. A maioria dos caras chuta quando já está no ponto mais alto da trajetória, então ele está parado, né? O cara subiu, naquele momento onde o corpo do cara para, aí que ele solta a bola. Esse é o arremesso da maioria dos jogadores. Ele não, ele joga um pouquinho antes, enquanto ele ainda está subindo. E aí por que ele faz isso? Porque aí a velocidade do corpo dele ainda é vertical para cima. E a velocidade do corpo dele vertical para cima é impressa na bola. A bola ganha aquela velocidade vertical extra do corpo dele que ainda está subindo e o chute fica mais vertical ainda. Entendeu? Esse é o truque do cara. Bom, então tá bom. Chega de basquete aqui. Então, acabou a aula. Cadê? Acabou as nossas aulas online, né? Cadê a turma aí? O que eu fiz aqui? Hoje está ruim. Não, Opa! Estão aí ainda? Então tá aí, beleza. Então é isso aí, é isso que eu tinha para falar aí de queda livre vertical, queda livre bidimensional. Ok? Dúvidas aí? Alguma coisa? Não, professor, tudo certo. Tudo beleza? Depois dá uma olhada nesses vídeos aí, que é bem legal. Essas análises matemáticas aí, desses lançamentos de basquete aí, são bem legaisinhos. O professor, também tem algumas aulas complementares lá no site da UFPE, esqueci, né? Que você deixou para a gente ver, né? Aulas complementares do quê? Não. Algum de vocês tinha pedido para eu botar o link daquela aula de medidas que eu não cobrei, que eu não dei, né? Por conta Mas eu já coloquei na página do curso. É só você clicar lá que te leva no videozinho lá do YouTube. Da aula que eu não dei, né? Porque algum de vocês aí queria saber daquela aula, queria dar uma olhada naquela aula e pode ver, mas eu não vou cobrar aquela aula, não. Mas já está na página do curso, é isso que você está perguntando? Não, é que o professor deixou também lá no site da UFPR as mesmas aulas que o professor deu, só que com os outros professores. Só com outros professores, não sei, não entendi. Tipo, o professor deixou a playlist lá do MIT, e daí o professor também deixou do cara da USP, se eu não me engano. Sim, claro, tem esses links também. Pode dar uma olhada lá como é que eles veem. Sim, claro. Não, isso na primeira aula eu falei que tinha esses links disponíveis. Se você quiser dar uma olhada nesses mesmos assuntos apresentados de outra maneira, vá lá, sim. Particularmente, eu recomendo as aulas lá do cara do MIT, lá do Walter Levin, que são sensacionais. Bom, professor, deixa eu perguntar, você tem disponível o grupo do Teams de física ou não tem? Cara, eu não sei, confesso que eu não entendo esse negócio do Teams, não. Porque eu sou membro da física, né? Então, eu ganhei essa conta aí, acho que todo mundo da UFPR ganhou essa conta aí no Teams.